Olá a todos que vão ouvir, Deus vos abençoe grandemente. Uma palavra que eu quero deixar, que eu creio que será de bênção para todos aqueles que vão ouvir e que seja uma palavra na estação própria para aquilo que nós estamos a viver nestes tempos. Tenho falado algumas vezes sobre isso, mas queria aqui deixar uma palavra específica sobre esta questão de nós confiarmos nas palavras de Jesus. Como é que tenho alguns estudos sobre isto, mas como é que nós podemos ter paz absoluta? O que é ter paz absoluta? É saber, tem a ver com o futuro, tem a ver com nós confiarmos que o futuro a Deus pertence. Esta é uma palavra tremenda que nós ouvimos em Portugal, que é o futuro a Deus pertence. E é verdade. Mas o futuro também pertence àqueles a quem Deus revela o futuro. Mas já lá vamos. Mas o que é ter paz absoluta? Nós precisamos de paz. Eu não sei se há algo que o ser humano, precise tanto nos dias que correm do que paz. E não tem a ver com aquela paz que o mundo fala que é paz. Não tem a ver com isso. Eu já falei isto algumas vezes. Foi Jesus que disse em João capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Eu não vos a dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Não há nada que nós precisemos mais nos tempos que correm do que esta paz. Eu estava aqui a meditar e sobre esta questão, como é que é possível ter perfeita paz no meio do mundo em caos, de nós, como que em parte podemos dizer, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas podemos saber, porque Jesus já nos disse, a palavra de Deus já nos diz o que vai acontecer amanhã. Aqui no capítulo 24 de Mateus, um capítulo tremendo, que Jesus está a falar do fim dos tempos. Eu estava a ler, e olha o que está aqui escrito, que eu já conheço, mas que saltou assim para o meu coração, que é, os discípulos estavam a perguntar, Jesus estava a dizer, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Mas depois os discípulos chegam-se a Jesus e dizem, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, diz-nos, quando sucederão estas coisas? O fim dos tempos. Jesus estava a falar do fim dos tempos. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, do fim de tudo? E ele lhes respondeu, e começa uma descrição, que Jesus está a falar de vários sinais do que vai haver no fim dos tempos, que é um sinal que o fim está próximo. Eu não vou ler isto tudo. Quem tiver sede e fome vai pegar numa Bíblia, vai abrir no capítulo 24 de Mateus e vai ler, que eu já falei várias vezes sobre este capítulo. Ele está a falar sobre guerras, rumores de guerras, sobre falsos profetas, sobre fome, sobre peste, vai haver um tempo terrível como nunca houve, nem nunca mais vai haver. Mas o que me chamou a atenção é que a chegar ao versículo 25, em que ele diz assim estas palavras tão simples. Vede que vulo tenho predito. Tomem atenção que eu tenho dito isto antes que aconteça. Predito é, eu tenho dito antes que aconteça porque eu conheço o futuro. O futuro a Deus pertence e Jesus provou que era Deus por ter um perfeito conhecimento do futuro. Já algumas mensagens eu falei sobre isto, mas nunca é demais e é sempre novo falar sobre isto. Ele provou que era Deus que conhecia o futuro para o dia a seguir, para a semana a seguir, tudo o que iria acontecer, assim como dezenas de anos a seguir, como 37 anos a seguir, que ele está aqui a falar que não ficará pedra sobre pedra. Está aqui a falar no capítulo 24 de Mateus, não estava a pensar falar isto. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, olha para este templo. Olha para esta construção que os homens fizeram.
Ele, porém, lhes disse. Ele, Jesus, porém, lhes disse. Está aqui. Mateus 24, versículo 2. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, esta é a verdade, vai acontecer exatamente como eu vos estou a dizer. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. O que aconteceu exatamente, eu disse isto noutro vídeo e vou repetir. No ano 70, 37 anos depois dele ter dito isto, ele estava a ver no futuro, ele estava a provar que era Deus porque conhecia o futuro. Ele estava-lhes a ensinar, tendo fé, confiança que eu sou Deus, eu conheço, não os andeis ansiosos por causa do futuro. Jesus falou isto tantas vezes. Não andeis ansiosos pelo dia da manhã, basta a cada dia o seu mal. Falando um pouco sobre isto, porque é algo que é uma revelação há alguns anos já para mim, mas que é tremendo sobre esta questão de nós conseguirmos ter paz absoluta. Tendo paz em Deus. O que traz ansiedade, medo, depressão, tristeza, angústia, tem sempre a ver com o ser humano não saber qual vai ser o seu futuro, é ou não é? E Jesus vem e diz, tende fé em mim, confiai porque eu sou Deus, eu vos mostro o futuro. Está lá em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz assim, Ele conservará em perfeita paz todo aquele cuja mente está focada nele, está firme nele, porque ele confia em mim. Está focada em mim porque ele confia em mim. Deus conserva em perfeita paz. Epá, esta palavra perfeita paz, eu sei o que é isso. Aqueles que são escolhidos, os filhos de Deus sabem o que é a perfeita paz. Ele conservará em perfeita paz todo aquele cuja mente está focada em mim, porque ele confia em mim. Baseada nesta questão que Jesus veio trazer de nós confiarmos porque ele sabe o futuro. E, epá, eu estou aqui a evitar falar algumas coisas, mas isto é uma palavra que é um estudo muito grande sobre como Jesus provou e dizia aos discípulos para fazerem algo no futuro e tudo acontecia conforme ele dizia. Mas eu quero ir aqui a uma passagem que eu nunca preguei sobre isto e nunca ouvi ninguém falar sobre isto. E aqueles que têm sede e fome, que tenham um pouco de... Foquem-se naquilo que eu vou dizer. No capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 11, diz assim aqui. Estou a falar a partir do versículo 9. Vejam, Jesus tinha andado a pregar e a provar-lhes, conhecia tudo o que acontecia. Ele chegou a dizer, ide àquela cidade, vão encontrar um jumento em quem nunca ninguém montou. Desatai-o. Se o dono disser o que fazeis, dizei, o Senhor precisa dele. E indo eles encontraram exatamente como Jesus lhes tinha dito. Noutra passagem, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 15, Jesus disse-lhes, ide, já no fim do ministério, ide à cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água, coisa que eles nunca tinham visto porque os homens não carregam água em Israel. Não carregavam, os judeus ortodoxos. Seguiu. Ele entrará numa casa e no primeiro andar ele tem preparado uma sala. Preparai a sala onde fizeram a Santa Ceia. E a Bíblia diz assim, indo eles, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Jesus, vez após vez, Pedro veio até ele. Mestre, os cobradores de impostos estão aí, vieram cobrar... o teu imposto e o meu. Isto está lá escrito na palavra de Deus. Não temos dinheiro. E Jesus disse a Pedro, olha Pedro, vai ao mar, lança o primeiro peixe, lança a cana, ou o primeiro peixe que apanhares, abre a boca dele. Estão lá, encontrarás 2 moedas. Paga os teus impostos e os meus. E Pedro indo encontrou exatamente como Jesus lhe tinha dito. E agora, no capítulo 16 de Marcos,
Eu estou a falar toda esta palavra hoje, põe assim de repente, sobre a questão de ter paz. Ouça, tenha paz porque Jesus é o dono, é o Criador do universo. Creia em Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Leia as Escrituras. Fé não é ir a pé para Fátima. Desculpe dizer isto, com todo o respeito. Fé não é ir fazer promessas. Fé é acreditar que aquilo que está aqui escrito e que Deus promete é para nós. Não há outro tipo de fé. Fé significa, a palavra fé significa confiança. Mas nós não podemos ter fé se não lermos as Escrituras. Não existe fé sem conhecimento da palavra de Deus. A fé cresce com a palavra de Deus. Está lá escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e diz assim: não vos conformeis, era o apóstolo Paulo a falar, não se ajustem, não se conformem com este mundo, antes transformai-vos. Transformai-vos. Como é que nós nos transformamos? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouça, não se conformem com este mundo, com o sistema do mundo. No meu último vídeo eu falei sobre o sistema do mundo. Não se conformem, antes transformai-vos pelo renovar a mente ao ler as Escrituras. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem. Ao nós renovarmos a mente com a palavra de Deus é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas aqui sobre esta questão de Jesus conhecer o futuro e Ele nos trazer perfeita paz que nós precisamos urgentemente. E esta palavra não vai voltar para trás vazia, mas vai produzir o fruto para aquilo que é enviada no coração daqueles que vão ouvir. Ouça, é possível ter perfeita paz. Eu tenho perfeita paz. Porque conheço o meu Senhor. Eu sei porque nasci, eu sei porque vivo, eu sei o meu propósito na vida e sei para onde vou. Eu posso ir agora, eu não tenho qualquer medo da morte. Eu estou preparado para ir quando Deus me quiser levar. Ou agora, ou daqui a 30 ou 40 anos, como Ele quiser, eu estou em paz absoluta. Porque Ele venceu a morte, Ele me ressuscitou juntamente com Ele, eu tenho a vida eterna. Mas porque nós temos fé nas Escrituras, porque eu alimento o coração com as Escrituras, e porque eu sei que o meu Jesus, o meu Senhor, conhecia o futuro e tudo o que Ele dizia acontecia exatamente como Ele dizia, e Ele disse que vai voltar, e Ele disse que nos deu a vida eterna, e Ele prometeu, Ele cura, Ele prometeu o futuro, Ele sabia de tudo. E agora Ele diz assim, ouça aqui, a ver se eu chego finalmente aqui a Marcos capítulo 16, versículo... Já ele tinha sido crucificado e agora é a ressurreição. Ouça isto, que eu tenho aqui algumas que eu quero mencionar. Quando em Mateus... mas eu quero aqui, portanto, Marcos capítulo 16, versículo 11 diz assim, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Jesus apareceu, a primeira pessoa foi a Maria Madalena, da qual expulsou 7 demónios. Ela era possessa e foi liberta e passou a seguir Jesus. Eu conheço tantos casos destes. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam, os discípulos. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E Jesus disse tudo, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus aparece a 2 dos seus discípulos e depois novamente, depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles o anunciavam aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Ouça agora, quando Jesus apareceu, atravessou a parede, apareceu com o corpo e diz assim, ouça, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Está escrito. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Criticou-os. Deu-lhes uma repreensão.
censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E depois ele dá-lhes a mensagem de continuarem a ir e a pregarem o Evangelho por todo o mundo, expulsai demónios, curai os enfermos. Mas quando ele aparece aqui, porque é que ele lhes censura a incredulidade? Porque em Mateus capítulo 26, eu vou lá agora, Mateus 26 capítulo 32, ouça estas palavras, e só vão continuar a ouvir este vídeo até ao fim aqueles que realmente têm um coração que querem entender. Capítulo 26 de Mateus, versículo 32, diz assim, Pedro é avisado. Quando Pedro negou Jesus, ou seja, é uma história tremenda. Jesus sempre provou que conhecia o futuro, mas mesmo até ao fim eles não acreditavam. E Jesus disse-lhes assim, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ouça agora o que Jesus diz logo a seguir. Vocês vão abandonar-me todos, e foi o que aconteceu. Mas, eu ando-vos a dizer isto, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele diz no versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele está a dar instruções. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e depois eu vou adiante de vós para a Galileia. E Pedro continua a falar como se não entendesse nada do que ele estivesse a dizer. Pedro diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ele diz, Pedro, não é para os outros, mas hoje, antes que o galo cante, tu me vais negar 3 vezes. Ele continua a dizer, eu, nem pensar, nem que todos te neguem, eu nunca te negarei. Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me vais negar 3 vezes. Jesus já lhe estava a dizer, depois da minha ressurreição, eu vou à frente de vós para a Galileia. Agora, no capítulo 28 de Mateus, versículos 6 e 7, diz assim, ouça isto. Depois da ressurreição de Jesus, eles foram ao túmulo, não o encontraram, e diz assim, e aparece um anjo, eu vou ler porque é tremendo, e realmente quem tem este desejo no coração, no capítulo 28 diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Um anjo removeu a pedra do túmulo e sentou-se sobre a pedra. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isto. Está aqui escrito. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. E os guardas tinham sido enviados para ver se não havia tentativa de roubar o corpo de Jesus, não é? Tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse, não temais, ouçam agora, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Como ele disse que iria ressuscitar, ele ressuscitou e ele disse isto centenas de vezes. Como lhes tinha dito. Sempre viam que ele era Deus, porque ele, tudo o que acontecia, tudo o que ele dizia, sempre acontecia. Não existe maior prova de nós termos uma perfeita paz por confiarmos que Jesus, tudo o que ele disse, aconteceu e vai acontecer. Nós temos a vida eterna. Ele vai vir. Não temos que temer, como lhes tinha dito. E depois, no capítulo 28, versículos 16 e 17, seguiram os 11 discípulos. Portanto, ele agora apareceu e disse-lhes, vão para a Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha dito. Ele tinha-lhes dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou adiante de vós para a Galileia. Eu vou encontrar lá convosco. Nós nos iremos encontrar lá. E agora diz, seguiram os 11 discípulos finalmente para aquele monte na Galileia que Jesus lhes tinha designado. E quando viram Jesus,
o adoraram, mas alguns duvidaram. Isto é inacreditável o que está aqui. E não vou conseguir dizer isto tudo neste vídeo. O poder terrível, este vírus da incredulidade no nosso coração. Olha que isto são pessoas que andaram com Jesus 3 anos e meio. Estamos a falar dos discípulos de Jesus. E diz aqui, no capítulo 28 de Mateus, nas últimas frases de Jesus, quando o viram, depois da ressurreição, depois de tudo, e provarem que tudo o que ele tinha dito tinha acontecido. Mas mesmo assim, alguns, não sabemos se alguns foi 1 ou 2 ou 3, dos discípulos, duvidaram. Mas Jesus continuou a dizer-lhes as últimas palavras que estão escritas no Evangelho de Mateus, a dizer: ide por todo o mundo, fazei discípulos. E ensinai-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho ordenado. Esta é a nossa missão. Não é fazer denominações, não é criar religiões, não é criar templos. Jesus só disse isto, as últimas palavras: ide por todo o mundo. É o que eu faço, acho que é o que eu consigo fazer, é o que fiz, é o que tenho feito, e outros milhões e milhões por todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai a minha palavra, o meu ensino. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a missão dos servos, dos ministros de Deus, dos seguidores de Cristo. Mas eu vou continuar outro vídeo sobre esta questão, porque tenho aqui muito para falar sobre esta questão, como Jesus sempre lhes ensinava, que eu tenho-vos dito, olha, eu vou só aqui mencionar João capítulo 13, versículo 19. Oh, o Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, tremendos. E ele está-lhes a dizer: eu vos tenho dito isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais que eu sou. É exatamente isto que está escrito em João capítulo 13, versículo 19. Eu falo-vos antes que aconteça, e o mesmo está em João capítulo 14, versículo 29. Eu vos falo estas coisas todas, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, para que quando acontecerem, lembrem-se que eu vos tinha dito que iam acontecer, só Deus sabe o futuro. E nós podemos confiar neste Deus, neste Jesus, e ter uma paz absoluta, perfeita. Ao nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, cremos nele, cremos na vida eterna e temos esta paz perfeita. Em o nome de Jesus. Deus vos abençoe grandemente.